dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que seja no mundo. Como já puderam ver no genérico de entrada deste vídeo, hoje venho falar de Jesus. Sei que, à partida, isto é um tema polémico. Para os crentes ou para os não crentes, seja qual for a vertente em que hoje venho falar de Jesus, será de acordo e desacordo de muitos daqueles que desse lado me escutam. Este livro que está aqui é considerado um dos livros mais importantes dentro do catolicismo e dentro daquilo que nós conhecemos como cristianismo. Mas hoje o Jesus que eu venho falar é um Jesus que está muito para além da Bíblia. Está muito para além das Escrituras Sagradas, está muito para além de tudo aquilo que a Igreja Católica e as diversas religiões do mundo que se apoiam na crença de Jesus Cristo. Aquilo que hoje venho falar aqui hoje sobre Jesus é sobre o homem histórico que foi Jesus. Quem foi Jesus? Qual a razão dele existir? O que é que lhe deu razão a ele existir? E de alguma forma, qual a razão pela qual ele continua a existir em muitos de nós e pela qual ele continua a dar razão à vida de muitos daqueles que me estão a escutar no dia de hoje? Jesus é sem dúvida alguém que transformou a forma de olhar para o mundo, sem dúvida. Mas, como eu disse desde o princípio, vamos tentar enquadrar Jesus no seu tempo, na sua época histórica, na razão da necessidade de ele existir e na complexidade da compreensão da complexidade da necessidade de um Messias ou de um ser salvador que pudesse trazer de alguma forma ao povo judeu alguma esperança ou alguma fé num futuro melhor que aqueles que eles viviam nesses tempos atribulados do judaísmo. Por isso hoje venho falar de Jesus para quem acredita e para quem não acredita. Sei que a partir disto é um tema polémico, sem dúvida. Acreditar ou não acreditar neste homem ou no que ele representa são duas coisas completamente distintas. Há o Jesus histórico, enquanto ser humano, que é inegável a sua existência, sem qualquer dúvida existiu. E depois há a outra parte de Jesus. A outra parte de Jesus que é a parte que fala do Messias, a parte que fala do elegido, do ungido, do primogênito, do filho do supremo líder do universo, do ser mais puro e mais especial alguma vez existiu dentro da história da humanidade. O Espírito feito carne e o homem em salvação e mártir da humanidade na redenção e salvação dos seus pecados. Sem dúvida, Jesus veio trazer uma nova filosofia à forma de se viver e à forma de estar para com a vida. Nem só da forma de estar com a vida, mas da forma de estar para connosco mesmos e de alguma forma, desta forma, como estarmos para com o mundo que nos rodeia. Jesus trouxe, sem dúvida, uma mensagem completamente repleta de uma nova mensagem que nunca antes tinha sido pensada, que nunca antes tinha sido, de alguma forma, compreendida pelos povos daquelas partes do mundo. Porque Jesus, quando apareceu já com 30 anos de idade, ele já trouxe nele a sabedoria de outros tempos e de outras filosofias, como era o budismo e como era o estoicismo
e como eram outras filosofias que influenciavam o mundo da altura, que era o desapego às coisas materiais e o apego, sim, às coisas espirituais, ao mundo espiritual, e o desapego da carne e dos bens materiais. Por isso, Jesus veio nem só através da sua própria mensagem, mas através da mensagem que já existia através de Buda e através do hinduísmo e de alguma forma dessas linhas de pensamento confucionistas e de também das filosofias desenvolvidas na Grécia. Jesus trouxe nele uma bagagem já bastante complexa de ideologias e filosofias muito mais altruístas e muito mais voltadas para o espírito do que para o ser material e o ser enquanto ser carnal. Por isso é importante compreender algo aqui que eu penso que devemos compreender acima de tudo. Matar uma ideia é muito mais difícil do que matar um homem. E Jesus teve a capacidade de compreender isso. Jesus teve a capacidade de compreender que a mensagem que ele trazia ao mundo sobreviveria a ele de uma forma completamente nova, renovadora e inovadora, numa mensagem como nunca antes tinha sido trazida ao mundo. Jesus foi uma ideia, muito para além do homem. Ele vive no coração de todos aqueles que acreditam na sua mensagem e na sua divindade, na sua palavra, na sua energia. Um Deus feito homem e um homem feito Deus. Sem dúvida foi aqui que mais razão Jesus deu à sua existência. Foi um Deus que se transformou em um homem para de homem voltar a ser Deus novamente, através da sua ressurreição. Nasceu da virgindade de uma imaculada e pura e virgem Maria, através da bênção desse anjo Gabriel, que trouxe as boas novas à Maria, dessa incubação dentro do seu ventre de um ser divino que viria à Terra trazer boas novas e trazer uma forma diferente de estar e de compreender o mundo. Ele trouxe, sem dúvida, a salvação a muita gente. A salvação do medo da morte. A salvação do medo do inferno. A salvação de saber que estava no caminho daquilo que era certo. Jesus nasceu em Belém, segundo consta, não é? E foi aí recebido por os 3 reis magos que de alguma forma o abençoaram com bens para que ele pudesse desenvolver um conhecimento e desenvolver uma educação sem necessidades financeiras, porque eles trouxeram para ele tudo o que era necessário para que ele pudesse ter uma infância fértil de sabedoria. Algo a compreender sobre Jesus é o seguinte: Jesus nunca escreveu sobre si mesmo. Ele, no livro de Marcos, eu não me esqueço disto, isto é importante, no livro de Marcos ele pergunta: quem sou eu para os homens? Jesus quer saber aqui quem é ele para os homens. E não é pela sua vaidade. Ele quer tentar compreender qual é o impacto da sua mensagem e qual a reação dos homens à sua nova forma de compreender e estar no mundo. E para os discípulos ele perguntou também: para vocês, para além daquilo que todos os homens falam de mim, quem sou eu para vocês? O que represento eu na vossa vida?
o que vocês acreditam que eu sou? Pedro diz que ele é Cristo. Cristo é um título teológico. Cristo não significa mais do que o escolhido, um ungido, um Messias. Cristo tem o significado em hebraico da palavra Messias, Messias, Messiah. Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, o Novo Testamento tem 27 livros que foram escritos no grego koiné. Não foram escritos em aramaico nem em hebraico. O grego koiné era praticamente como a linguagem mundial e tal e qual como hoje é o inglês da América. O hebraico e o aramaico aí não tiveram muita importância da forma com que o Novo Testamento foi escrito. O Velho Testamento, sim, o princípio foi escrito em hebraico e em aramaico, mas foi traduzido por 72 clérigos, por 72 tradutores que faziam parte dessa biblioteca tão famosa que é a Biblioteca de Alexandria, e aí traduziram o Velho Testamento para o grego. Não o grego koinó, mas o grego, não o grego koiné, mas, porque o grego koiné é um grego mais citadino, é um grego mais comum, é um grego para os gentios, não um grego para os eruditos e para os grandes filósofos e pensadores dos tempos. Não. O grego koiné é um grego comum, tal e qual como é o inglês na América dos dias de hoje. Mas temos que compreender o seguinte: Mateus, Marcos, Lucas e João são sem dúvida quem dá a Jesus todo o seu poder. Quem dá a Jesus, através da sua palavra, aquilo que faz Jesus ser esse ser omnipotente e de alguma forma o ungido, o escolhido, aquele que representa na terra a palavra e o corpo de quem é o Pai, de quem é o Deus, de quem é o Criador de todas as coisas. Este bebê nascido em Belém, que foge muito novo ainda para o Egito, derivado à praticação do governador Herodes, é um ser em constante desenvolvimento. E sem dúvida foi-lhe dada uma educação a vários níveis, em várias partes do Médio Oriente, e há quem pense através da Índia, onde ele teve contato com o budismo e com o hinduísmo, e de alguma forma com as novas filosofias que nessa altura brotavam no mundo, como era o confucionismo e como era de alguma forma as filosofias gregas que traziam ao mundo um maior desapego das coisas materiais e um maior encontro com as coisas espirituais e saber que nada levávamos deste mundo. Não podemos esquecer o mais importante de tudo aqui. A infância de Jesus Cristo foi uma infância certamente protegida e rica de conhecimento, com vários acontecimentos na sua infância que lhe deram um conhecimento e uma capacidade de compreender o mundo completamente distinta do que era dada ao comum dos seres. Com essa abundância trazida pelos reis magos, foi possibilitado a José e Maria viajarem pelo Oriente Médio e também pela Índia e talvez pela China e outras partes do mundo, onde trouxeram a ele conhecimento e contacto com culturas e desenvolvimento humano e cultural e filosófico que de alguma forma fizeram de Jesus uma pessoa consciente do mundo que o rodeava quando ele chegou a Israel. Mas voltando à sua concepção, qual a razão de Jesus ter nascido de uma virgem? Qual a razão de Jesus ter nascido de uma mulher imaculada, uma mulher nunca antes tocada por homem nenhum? Qual a razão porque ele tinha que ser nascido de uma mulher completamente intocada? A Virgem Maria.
aqui há realmente razões filosoficamente suportadas pelos teólogos catedráticos da Igreja Católica para suportar a ideia que era necessário, sem dúvida, que ele tivesse um princípio básico da pureza, da luz, daquilo que é imaculado. Mas vamos ver Jesus, como eu disse ao princípio, como um homem histórico. Quais as razões que lhe deu origem a ele ser necessário existir para essa comunidade judaica que vivia nessas terras onde hoje conhecemos como Israel? Qual a necessidade de criar um Messias, de profetizar um Salvador, de querer a todo o custo ter um Salvador, alguém que viesse de alguma forma libertar o povo judeu de toda a opressão e de toda a repressão trazida pelo Império Romano? E é aqui, nesta base fundamental, que nasceu a ideia e a concepção de Jesus por si mesmo. No judaísmo, Jesus continua sendo visto como um ser humano com habilidade e conhecimentos extraordinários. Não como um ser divino, mas como um ser humano escolhido. E tal como David, e tal como Abraão e Moisés e Jacob, ele é um ser escolhido para fazer a diferença. Mas nunca aceite como um Messias, nunca aceite como um ungido, um primogênito de Deus, o Filho Supremo do Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas. Jamais os judeus olharam para Jesus dessa forma. E foi aí que realmente existiu essa indignação e essa revolta contra Jesus, quando ele se intitulou Filho ungido, primogênito desse Deus. O que eles queriam na realidade, eles queriam um Cristo rebelde contra a usurpação e contra a exploração e a opressão desse Império Romano que estava de alguma forma a fazer eles pagarem impostos excessivos e que de alguma forma trazia-lhes uma opressão e uma falta de liberdade de ser aquilo que eram, como nunca antes tinham tido. A rebelião judaica contra o controle romano exige um Salvador, sem dúvida. Um Messias, um libertador do povo oprimido por esse Império Romano que tinha tirado ao povo israelita e ao povo considerado escolhido o seu orgulho. Eles precisavam de um ser que os viesse proteger. Eles precisavam de um novo Moisés. Um novo Moisés que os viria libertar, mais uma vez, da opressão e da escravidão por mais um tirano. Jesus era necessário para libertar o povo dessa opressão, dessa escravatura sem fim que o povo judeu tinha e como sina desde o princípio dos tempos que eram conhecidos. Mais uma vez o povo judeu esperava aí um Salvador, um libertador. Um senhor tipo Moisés, alguém como Moisés, que viesse libertar o povo das amarras do Império Romano. Um ser escolhido para liderar o povo da sua liberdade e das algemas e da exploração desse Império Romano que tanto oprimia e tanto explorava esse povo que era o povo judeu. Jesus nasceu na cidade de um Salvador, mas os líderes judeus não compreenderam a sua mensagem de paz, amor e compreensão. Eles queriam sangue. Eles queriam um líder militar, um líder libertador do Império Romano. Eles não queriam amar o próximo, eles queriam expulsar o próximo.
Eles queriam ser livres da opressão e exploração romana. Eles não queriam poder perdoar ninguém. Eles não queriam perdoar o exército nem a opressão romana. Eles queriam ser livres desse impérios que os explorava a todo o custo. Eles queriam de alguma forma alguém que os libertasse. Eles acreditavam que como força ou por Deus, como eles venceram o faraó, também venceriam o Império Romano. Nem só o Império Romano, como toda a travessia do deserto durante os 40 anos que Moisés os liderou. Como força de Deus, ganhar a terra que de alguma forma lhe era merecida e que lhe era prometida desde o princípio dos tempos. Tu diz Deus, Jesus diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz no caminho daqueles perdidos no seu caminho, desse paraíso tão desejado por todos, no caminho do Pai e da vida eterna e do paraíso prometido aos bons. E isso não vinha nada em acordo com a ideologia dos líderes religiosos judeus dessa altura. Não, eles queriam alguém que estivesse ao seu lado ou que por eles lutasse e por eles pudesse criar uma rebelião que pudesse se livrar do povo que ocupava a Judeia, que ocupava Israel nessa altura, que era o Império Romano. Vamos olhar de Jesus não só como religiosos, ok? Mas como homens historiadores. Quem é Jesus? Quem foi Jesus? Qual a razão de Jesus ter sido aquilo que foi? São as tais perguntas que ainda hoje não existe resposta para elas. São as tais perguntas que hoje ainda fazem de nós seres ateus, seres religiosos e seres agnósticos. São estas três perguntas que de alguma forma, na sua insatisfação ou na sua satisfação, trazem a nós a forma com que olhamos para Jesus e a forma com que recebemos em nós e de alguma forma refletimos a sua mensagem para o mundo. Mas se olharmos para o mundo hoje, há mais de 8 bilhões de seres humanos. E os cristãos são menos e cada vez menos a população mais representada por uma religião cristã. O povo do Islão tem vindo a crescer e o povo cristão tem vindo a decrescer. Hoje a cristandade representa menos de 25%, ou seja, um quarto da população humana, menos de um quarto da população humana hoje é cristã de verdade. Três quartos da população humana não é cristã. Apenas 1 em cada 4 seres humanos atualmente a viver no planeta Terra são cristãos de verdade. 3 não são. E quando olhamos para isto, temos que compreender que a forma de aceitar a religião e a forma de aceitar uma divindade na vida de cada um difere e que deve ser respeitada sem qualquer dúvida. Jesus é, sem dúvida, uma figura super importante e significante no mundo inteiro, entre os crentes e os não crentes. A sua divindade é de veras posta em questão por muitas religiões e por muitos filósofos e muitos pensadores, mas também há muitos que lhe dão, de alguma forma, a sua
autoridade e identidade como parte da Trindade do Pai, do Filho, do Espírito e do Santo. Como podemos olhar Jesus nos dias de hoje? Devemos compreender que Jesus e a sua significante existência começam com a sua concepção através do anjo de Gabriel. O que faz Jesus entre os 12 e os 30 anos de idade. Para onde foi Jesus? Onde é que teve Jesus entre esta idade, entre os 12 e os 30 anos? Não há nenhum registro histórico, nem bíblico, nem religioso, nem nenhum escrito que fale da vida de Jesus entre os 12 e os 30 anos de idade. Sabes que ele morreu com 33 anos de idade, crucificado, infelizmente, independentemente dele ter sido ou não ter sido o Filho de Deus, independentemente dele ter trazido a salvação ou a lavagem dos pecados de todos nós, eu penso que nenhum ser deveria ou mereceria de morrer nessas condições. Jesus foi sem dúvida um milagre. O maior milagre de todos os milagres de Jesus foi ele mesmo. Não foi os milagres que aconteceram através dele. Jesus nunca escreveu sobre si mesmo. Jesus era um judeu a pregar para os judeus. Jesus não era cristão. A religião cristã surgiu muitos anos depois da sua morte. Ele nunca se intitulou Jesus Cristo. Ele sempre foi Jesus de Nazaré, filho de José e de Maria. Ele sempre foi, de alguma forma, um ser simples. Demonstrou isso através de várias formas de ser e estar na vida, que são relatados nos 27 livros que fazem parte do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Deste livro incrível que eu recomendo a todos, principalmente este, que é a Bíblia segundo o King James, 1611. Esta é uma Bíblia teológica, é uma Bíblia completamente diferente das Bíblias normais, é uma Bíblia que relata e explica cada um dos textos e dos versículos da Bíblia, para de alguma forma nós aprendermos a ter uma melhor compreensão de quem foi este ser histórico que foi Jesus, para além da religião, para além daquilo que se quer que ele acredite, que se quer acreditar que ele foi. Os milagres de Jesus nunca aconteceram através de Jesus. Ele sempre disse que os milagres de Jesus, os milagres dele mesmo, aconteciam através da fé. Ele disse sempre, ele nunca disse, eu vou fazer um milagre, eu fiz o milagre. Ele nunca disse isso. E nessa humildade, nessa simplicidade em que ele teve a capacidade de dar a cada um de nós a capacidade de compreender, como ele disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, serás capaz de mover montanhas. Ele deu a nós tudo aquilo que precisávamos para conseguir atingir todos os objetivos que queremos atingir nas nossas vidas. Basta ter fé, basta acreditar, basta ter a esperança que tudo é possível se acreditarmos e se aí nos dedicarmos. Foi esta a maior mensagem que Jesus deixou para todos nós. Foi a mensagem de nós aprendermos a acreditar em nós mesmos e naquilo em que acreditamos. E através de nós transformarmos a vida num milagre. Porque a vida é um milagre por si mesma. Só nós estarmos aqui e existirmos, isto é o maior milagre que o universo nos podia oferecer. Se existe um Deus, se não existe um Deus, não sei. Sou agnóstico, não sou religioso, nem sou ateu. Sou uma pessoa que acredita que talvez exista uma força divina aqui, que eu não sei explicar, que eu não tenho autoridade, nem conhecimento, nem consciência para poder trazer a vocês as respostas que muitas vezes, nem só vocês, mas como eu, também procuram. Mas eu tinha certeza no seguinte, que sem dúvida Jesus esteve certo em muitas coisas. E esta da fé, de acreditar nas coisas antes delas acontecerem, foi realmente extraordinária. Aí se chama fé.
ter a capacidade de acreditar num facto antes de o ver materializado. Isto é uma fé que realmente dá sentido à vida e nos dá uma energia e uma alegria que muitas vezes não conseguimos compreender. Deus, sem dúvida, às vezes faz-me pensar se existe um Deus, porque não tenho dúvidas que existiu Jesus. Mas se existe um Deus, às vezes é irónico, ou talvez controverso, ou às vezes incompreensível perante a compreensão humana. O milagre de Jesus, como Jesus disse, Jesus nunca disse que fez um milagre. Jesus sempre disse que a sua fé é quem faz o milagre por si. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de mover montanhas, disse ele. Ele não quis nada ter que ver com os poderes terrenos. Ele disse, através do poder político de Deus, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O poder da fé, o poder de acreditar na manifestação das nossas vidas de coisas extraordinárias, cabe a cada um de nós. De acreditar naquilo que de alguma forma pode fazer a diferença nas nossas vidas e pôr aí toda a nossa energia e toda a força que é necessária para fazer as coisas acontecerem. Jesus, na sua ceia, nesse ritual do sangue e da carne, Jesus na partilha do pão e da sua humildade, da sua simplicidade de ser quem foi naquilo que foi, Jesus teve a capacidade de compreender, de dar ao mundo a compreensão que é partilhando que se cresce, é partilhando que se lidera, é sendo melhor, cuidando uns dos outros, que podemos ir mais longe. Que é amando o próximo, que é ter a capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem, que podemos ter a capacidade de poder crescer enquanto seres humanos. Jesus, independentemente da sua veracidade enquanto ser divino, foi um ser extraordinário. Foi um ser pela qual eu tenho uma imensa admiração e um ser humano que realmente deixou, acima de tudo, algo para toda a humanidade compreender. Que em cada um de nós existe a capacidade de acreditar em tudo aquilo que queremos acreditar e tornar isso possível, se tivermos a fé disso ser possível. Ele deixou entre nós a maior frase de motivação alguma vez criada por qualquer ser ou por qualquer líder religioso ou político do mundo inteiro. Se tiveres a capacidade de acreditar, se tiveres a fé de acreditar que algo é possível, nada será impossível para tudo aquilo que tu acredites. Os limites são unicamente delimitados por a nossa fé, pela nossa capacidade de acreditar que somos capazes. Jesus, sem dúvida, aqui trouxe uma mensagem enorme, uma mensagem de fé, de esperança e, de alguma forma, de responsabilidade pela nossa parte de tomar as ações necessárias para tornar realidade aquilo em que acreditamos. Jesus foi, sem dúvida, um homem extraordinário. Independentemente da sua divindade ou não divindade, foi, sem dúvida, um ser que compreendeu o mundo melhor do que ninguém. Foi talvez o primeiro motivador que eu conheço no mundo inteiro. Foi o grande motivador do mundo. Foi ele que trouxe ao mundo a esperança, a fé de acreditar que se é possível chegar mais longe, se acreditarmos em nós, tivermos a capacidade de acreditar que existe algo para além de nós, algo maior do que nós e algo melhor do que nós estamos capazes de atingir, se tivermos a capacidade de nos entregarmos de alma e coração, seja aquilo que for que acreditamos. Jesus foi, sem dúvida, um homem extraordinário. Jesus, apesar de não ter Facebook, nem Instagram, nem TikTok, nem Twitter, ou seja, o X, Jesus continua a ser, sem dúvida, o ser mais seguido no mundo inteiro. Mesmo sem Facebook, mesmo sem Instagram, sem TikTok, sem todas as redes sociais que existem no mundo inteiro, Jesus continua a ser o ser humano mais seguido por todos nós. E eu sou mais um exemplo disso.
Hoje estou aqui a falar dele passado 2023 anos, 2023, não, 2020, 2030 anos, porque segundo as escrituras e segundo os conhecimentos históricos que hoje se têm, Jesus nasceu 4 anos antes da época que se diz AD, ou seja, depois de Cristo. Ou EC em inglês, que é o depois de Cristo. After Christ. O Jesus bíblico, o Jesus que vem nas Escrituras Sagradas, tem razão em si, dá razão a si, através da sua ressurreição. A sua ressurreição é quem dá vida à sua morte, e a sua morte é quem dá vida à sua palavra, e a sua palavra é quem dá razão à sua existência. Isto é incrível, mas isso é a realidade. Jesus, que é homem, que existe como homem através do seu amor, através da sua forma de estar para com o mundo e de se expressar para com o mundo. Jesus foi sem dúvida um exemplo para todos nós, independentemente da sua divindade como filho primogênito e único, o ungido, o Cristo. Jesus é sem dúvida uma figura, nem só histórica, mas é uma figura de referência para todos nós enquanto seres humanos. Independentemente da sua da religião que cada um acredita, Jesus foi um ser extraordinário. Sejam vocês muçulmanos, sejam vocês judeus, sejam vocês hinduístas, confucionistas, testemunhas de Jeová, sejam vocês... Tenham vocês qualquer religião que tenham. Sejam budistas, sejam aquilo que forem. Escutem a palavra de Jesus. Jesus realmente traz uma mensagem extraordinária para todos nós. Uma mensagem que dá a todos nós uma esperança e uma renovação de ter a capacidade de acreditar que somos capazes de conseguir coisas extraordinárias se acreditarmos nisso. Jesus, através da sua ressurreição, que dá razão à sua existência, ele apenas através dessa forma, ele tenta trazer ao mundo a capacidade de acreditar que existe algo para além de nós, algo maior e mais significante do que aquilo que somos capazes de compreender. Há tanta mitologia e lendas sobre existências e sobre a realidade de quem foi Jesus, que às vezes é quase impossível definir o que é certo ou o que é errado naquilo que foi ou não foi Jesus. Mas sem dúvida algo eu tenho a dizer a vocês. Jesus, acima de ser um homem, muito mais além de ser um homem, foi uma ideia. E nessa ideia nasceu um amor incondicional e a capacidade de perdoar o próximo. Através de Jesus, acreditamos que somos capazes de ir mais longe. Através de Jesus e da sua palestra motivacional, fomos capazes de compreender que com fé nada é impossível. Tal como ele disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás mover montanhas. Foi verdade no tempo dele, como é verdade no tempo de hoje. Se tivermos a fé e a capacidade de acreditar em nós mesmos e naquilo que somos capazes de fazer, não há limites para aquilo que somos capazes. Jesus, independentemente da sua divindade, independentemente da sua significância religiosa, teológica e filosófica para o mundo e para os clérigos, para todos aqueles que de alguma forma se alimentam das religiões ou de alguma forma lideram as religiões, Jesus esteve muito acima disso. Jesus foi um homem para os gentios. Jesus foi um ser que trouxe às pessoas comuns a possibilidade de atingirem tudo aquilo que elas podiam acreditar que era verdade. Bastava ter a fé e tudo era possível. Um cego poderia voltar a ver, um coxo poderia voltar a andar, um morto podia voltar
a ressuscitar. Lázaro foi um exemplo de Jesus antes dele mesmo. Jesus trouxe Lázaro à vida antes dele próprio ter se transformado em vida, através da sua ressurreição. Hoje, nestas conversas com o mundo que venho ter com vocês, apenas quero deixar a vocês aqui algo bastante significante para toda a humanidade, que é a capacidade de acreditar em nós mesmos e a capacidade de perdoar o próximo. Estas duas correntes filosóficas são bastante importantes para poder trazer uma humanidade e uma melhor forma de estar e ser para com a vida para cada um de nós. Por isso, Jesus, para mim, independentemente de eu acreditar nele como filho de um Deus, de um ser omnipotente, o Criador de todo o universo, de tudo aquilo que se conhece e que não se conhece, Jesus foi sem dúvida alguém que trouxe a todos nós uma mensagem de paz e uma mensagem de coragem e uma mensagem de fé que veio fazer a diferença no mundo inteiro. Sem dúvida, Jesus é o homem mais seguido no mundo, mesmo sem uma assinatura em qualquer uma das redes sociais que existe. E eu admiro isso. Passado 2000 anos, ele continua a cativar o coração de tantos de nós, porque a sua mensagem é de veras realmente extraordinária. Mataram um homem, mas não mataram a ideia. Mataram um homem, sem dúvida, assassinaram ele aí numa cruz. Mas a sua ideia, a sua ideologia, a sua filosofia e, de alguma forma, a herança que ele deixou para todos nós foi realmente extraordinária. E é aqui que eu admiro Jesus acima de tudo e de todos. Este é um episódio, sem dúvida, sobre Jesus, onde vim trazer a vocês alguma das minhas formas de compreender Jesus e de compreender esta divindade que a todos tem trazido a capacidade de acreditar que o dia da manhã pode ter um dia melhor. Jesus é sem dúvida um ser extraordinário. Alguém que eu amo, independentemente de todas as religiões e de todas as filosofias e de todas as teologias que possam trazer a mim ele numa bandeja. Para mim, Jesus foi um ser extraordinário. Independentemente de ser um Messias, de ser Jesus, o Cristo, o ungido, o primogênito do Criador de todo o universo, Jesus foi para mim e continua a ser para mim um ser extraordinário que trouxe a todos nós uma esperança sem limite e sem fim. Ok, malta amiga. Hoje, mais uma vez, já fui longe demais nestas conversas com o mundo, neste episódio sobre Jesus, que não é o fim dos episódios que trouxe sobre Jesus. Este é talvez um dos primeiros episódios que trouxe sobre Jesus. Mais tarde irei falar de Jesus numa perspectiva e de uma forma diferente de poder olhar e ver Jesus. Hoje espero que tenham gostado deste episódio e hoje aqui vos deixo mais uma vez com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que esteja no mundo, e até o próximo episódio destas conversas com o mundo. Até lá, um abraço para todos.